Amigos, minhas caras amigas das redes sociais, mais uma vez eu aqui, Jonas, estou aqui apresentando para vocês o Encontro com o Saber nesse mês de fevereiro do ano 2016. Muito bem, iremos falar hoje um pouco sobre a questão da educação, principalmente aí da cultura e a autoconsciência em Foucault. Com Foucault ou sem Foucault? Eis a questão. Nós iremos detalhar um pouquinho mais, até porque algumas pessoas já começaram a entrar em contato comigo, assim, com alguns atritos, dizendo que eu estou chamando as pessoas de idiota. Não, estou dizendo que o sistema de educação brasileiro, infelizmente, quer fabricar mentes fechadas, mentes imbecis, mentes idiotas, sim, com certeza. Mas você, que quer realmente ser, de fato, um cidadão e bem informado, com certeza vai buscar muitas fontes em autores sérios, em historiadores sérios, em professores sérios, que nós temos muito em nosso país, com certeza. Vamos então, o que interessa é o nosso tema sobre a autocultura e a autoconsciência em uma sociedade. Ela contém, portanto, as obras da arte, literatura, erudição e filosofia que as pessoas cultas buscam. E as pessoas que têm interesses realmente a ter uma mente culta, uma mente mais crítica, saindo um pouquinho daquele modalismo medíocre, dizendo assim, que infelizmente o nosso sistema de ensino, ensino público especialmente, nos transmite, aquilo que o governo, dizendo assim, o Estado deseja que as pessoas tenham a mente fechada, mas se você realmente quer ter uma mente aberta, tem que estudar, ler mais livros, buscar informações com jornalistas sérios, professores sérios. A definição de Roger Scruton dirá assim, que para perceber que as coisas definidas cessou de existir no Brasil, basta buscar as informações em livros de alta categorias, pessoas sérias. O único quadro de referência compartilhado que ainda resta é a mídia popular, com seus chavões, seus erros gramaticais, infelizmente, seus cacoetes de pensamentos repetidos, semanalmente, claro, por articulistas semi-analfabetos, infelizmente, por pessoas que não criam suas críticas próprias, seus pensamentos próprios, mas buscam sempre copiar de outras pessoas. Nós temos que ir além, deixar de ficar copiando e ser mais criativos. Aí disso podemos ver que há apenas as subculturas grupais que se ignoram mutuamente e cuja unidade interna provém menos de crenças e valores compartilhados que de interesses profissionais, financeiros e políticos imediatos. Há uma cultura de empresários e economistas brasileiros e uma bancada de evangélicos, de grupos fechados com suas ideologias, de advogados, professores, na minha categoria, infelizmente, jornalistas e tudo mais. Com categorias que deveriam estar mais aberto à mente, mas infelizmente estão deixando-se levar por pensamentos medíocres, comunistas do nosso país, que é aquilo que infelizmente o nosso governo está implantando no sistema educacional. Sobretudo hoje, o governo quer mais pessoas diplomadas e não pessoas eruditas, não pessoas conhecedoras dos fatos, para que não tenham pessoas com mentes abertas, mentes próprias para realmente criticar o sistema tal como está acontecendo. Sobretudo, há uma militante esquerdista que lutam todas as armas, com todas as armas da chantagem, da intimidação e das
propinas para torná-la hegemônica e assim terem delas uma arma poderosa para atacar os seus cidadãos. Infelizmente, essa é a realidade. Nosso país, que a cultura que deveria ser algo mais investido na educação. Infelizmente, nosso governo não está investindo tal como deveria. Os valores da sociedade, a moral, a ética social está sendo retiradas a cada dia em nossas escolas. Portanto, eu digo, não há verdadeira cultura ensinada na nossa escola tal como deveria ser. Infelizmente. Explica o próprio Scruton. A arte e cultura, a alta cultura é uma conquista precária e dura apenas se apoiada por um senso de tradução da tradição e pelo amplo endosso das normas sociais circundantes. Quando essas coisas evaporam, a alta cultura é substituída por uma cultura de falsificações. A falsificação depende, em certa medida, da cumplicidade entre o perpetrador e a vítima, que juntos conspiram para acreditar no que não acreditam e para sentir o que são incapazes de sentir. Todo mundo, infelizmente, todo mundo sabe que um dos autores mais influentes na sociedade, nas universidades brasileiras, é Michel Foucault, ou Michel Foucault, como você queira. Foucault criou uma modalidade especial de marxismo que é praticamente a crença geral e oficial no nosso meio universitário, o qual, no entanto, não se limitou a absorvê-la, mas lhe deu uma inflexão muito peculiar, muito nacional. Karl Marx inventou a teoria da ideologia, segundo a qual as ideias circulantes, correspondem a interesses objetivos das classes sociais. Sem dúvida, algumas correspondem, mas Marx diz que todas são assim, que nada escapa à divisão do território mental entre a ideologia proletária e a ideologia burguesa. Isso é de acordo com Marx. Uma dificuldade terrível, temível, no entanto, meus caros, rói essa teoria desde dentro, ou as ideias e crenças de um cidadão que são determinadas pela sua posição de classe, ou pertencendo a uma determinada classe, ele pode aderir à ideologia de outra, como aliás fez o próprio Karl Marx. Para que esta última hipótese se realize e não seja uma mutuação instantânea, sem base racional, uma espécie de iluminação instantânea, mística, tem que haver aí, portanto, um território neutro, desde o qual o indivíduo, em transição, examine as ideologias das classes em disputas e escolha livremente de que lado realmente pretende permanecer, claro, quer ficar. Mas se um indivíduo pode trocar livremente de ideologia, como Karl Marx, indiscutivelmente trocou na sua época, claro, né? Que é claro que a sua ideologia pessoal não é determinada pela sua classe. E nesse caso, a expressão ideologia de classe se toma
se torna apenas uma figura de linguagem. Isso é motivo, portanto, meus caros alunos, especialmente vocês que me acompanham pelas redes sociais, isso é um motivo mais que suficiente para abandonar de toda essa teoria, ou no mínimo, para só mencioná-la com grano Salles. Mas Michel Foucault decidiu, em vez disso, radicalizá-lo. Levada às suas últimas consequências, a teoria resulta no seguinte: diante de qualquer ideia ou afirmação, não interessa saber se ela é verdadeira ou falsa, se corresponde ou não aos fatos. Só interessa saber qual esquema de poder. Ela é o dos oprimidos. Ela defende só dos esquemas do poder, daqueles que são os opressores que oprimem as pessoas, a sociedade. Mas, mais ou menos, o mesmo pensamento de Karl Marx, que chamava de burgueses e proletários, portanto, essas classes. A pretensão de julgar as ideias, meus caros alunos, meus caros amigos das redes sociais, a pretensão de julgar as ideias pela sua veracidade ou falsidade, é da mesma ou um esquema de poder a serviço de filósofos, dos opressores, pessoas que defendem esses opressores. Verdade e falsidade nem mesmo existem. Já o filósofo, que deve esquecer essas noções e escolher sempre aquilo que aumente o poder dos oprimidos. É óbvio que, como toda negação da verdade, essa tem pretensão de ser ela própria uma verdade caído, portanto, em pretensão a ser própria uma verdade caído, assim no raciocínio circular, que no fundo acaba não dizendo nada ou dizendo coisas com coisas. Mas uma coisa é inegável. Embora a verdade não existisse, Foucault acreditava que sua teoria era verdadeira. Embora a verdade não existisse, Foucault acreditava e até mesmo persistia que sua teoria era verdadeira. Os longos estudos que ele consagrou ao sistema penitenciário, a instituições de homicídios, a história em geral do que tem ocorrido, mostram um sério esforço de provar com fatos e documentos, muitos deles ficcionais. Infelizmente, a correspondência entre as ideias e os grupos de interesse que elas, no seu entender, representam. E é aí que entra, portanto, o fenômeno caracteristicamente brasileiro, que alude acima, seja nas suas aulas, seja em seus pronunciamentos políticos, seja em artigos da mídia intelectual típico da esquerda brasileira atual, digamos, um Walter Pomar ou um Tarso Genro, por exemplo, aplica a teoria de Foucault de uma maneira sui generis, que ao próprio Foucault surpreenderia ao acusar um autor ou opinador de falar em nome de um determinado esquema de poder. Ou seja, há um grupo social empenhado em defesa de certos interesses. O referido personagem se dispensa, portanto, de perguntar, primeiro, se esse grupo existe. Segundo, se o acusado pertence a ele ou compartilha seus interesses.
A redução das ideias, portanto, meus caros alunos, meus caros amigos das redes sociais, é a expressão de um esquema de poder que passa a valer por si mesmo como prova cabal da sua malignidade, independentemente de qualquer base sociológica real. Se o que você diz diverge daquilo que o intelectual esquerdista deseja ouvir, eles simplesmente o catalogam num grupo social existente ou alheio ao ponto de, em discussão, e esta feito a serviço tirar a sua liberdade. A veracidade ou falsidade do que você disse são postas fora de questão. Não mediante a filiação da sua ideia ou ao grupo social que você pertence, mas mediante a associação dela a algum grupo que você não pertence ou que nem mesmo esse grupo existe. Foi exatamente assim, meus caros alunos, meus caros amigos das redes sociais. Foi exatamente assim que, fazendo eco a uma infinidade de intelectuais esquerdistas que não sonegaram suas autorias, né? Suas opiniões sobre os últimos acontecimentos. O autor do caderno de teses do 5º Congresso do partido do nosso governo atual, petista, ao ver na rua uma multidão inumerável de enfesados brasileiros, antipetistas de todas as classes, idades e raças, sem uma liderança definida e sem qualquer apoio da mídia, dos partidos ou de qualquer que seja organização empresarial, concluiu que tudo era uma manobra da classe dominante encabeçada por porca miséria pelas redes de TV, principalmente as poderosas, infelizmente. Amputar as suas pretensões sociológicas, por mais mínimas que fosse, e portanto, a teoria de Foucault tornou-se uma técnica de xingar qualquer um de qualquer coisa e depois ir dormir com a consciência tranquila, leve, como se nada tivesse ocorrido. De haver desmascarado um temível esquema de poder. E assim vai surgindo, colocando na cabeça das pessoas, principalmente dos alunos, nas salas de aulas, que é assim mesmo que continua sendo a sociedade. Você vai tampando o sol com a peneira e vai escondendo a realidade para que não chegue até os alunos e vai passando um ensinamento, ou seja, transmitindo um conhecimento muitas vezes desviado da realidade. Se você realmente quer ser, eu convido você, meus caros alunos, meus amigos e amigas das redes sociais, quer ter uma mente aberta, não deixar se levar por essas ideologias, por essas novas leis que vai surgindo, até mesmo ferindo a nossa Constituição brasileira, muitas vezes. Eu sugiro para você, nesse mês, que você tenha em mãos, ou procure com alguém, e leia um livro, vai te ajudar muito a sair dessa mentalidade fechada. Esse livro tem 612 páginas, simplesmente, você pode ler por temas, não precisa ler ele em ordem, mas pode ler por temas. Esse livro vai te ajudar muito na sua mentalidade e ser realmente uma pessoa de mente aberta. Esse livro é de Olavo de Carvalho, portanto, um grande filósofo brasileiro, crítico e realmente com ideias assim, sensacionais. O livro é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, para não ficar nas mãos desses poderosos. É o mínimo que você precisa saber. Esse livro é um livro com palavras de acesso
e fácil acesso para conhecimento das pessoas, todas as pessoas podem ler. Claro que é um livro mais universitário, porém, pessoas do ensino médio também podem buscar esse conhecimento para realmente sair da mediocridade transmitida, infelizmente, nosso sistema de ensino, onde leva muitas pessoas que estão começando a universidade ou às vezes até concluiu, a achar ser tão conhecedor enquanto aprendeu coisas medíocres, coisas assim, ensinadas assim nas nossas instituições, que dá vergonha de ser brasileiro quando encontramos a nossa educação, infelizmente, desviada do seu contexto como deveria ser. E esse, portanto, é o nosso encontro com o Saber no mês de fevereiro. Espero que você tenha gostado, que esse encontro tenha ajudado. Critique mesmo, coloque suas críticas, coloque suas opiniões, elogie se quiser elogiar, que nosso programa aqui, ou seja, esse encontro com o saber, esse quadro, não é para ficar passando a mão na cabeça de quem quer que seja. Se você se sentiu lesado porque eu critiquei o sistema de ensino, tudo bem, coloque suas críticas aí. Mas vamos continuar lutando por uma pátria melhor. Queremos sim um Brasil melhor, um Brasil com educação séria. Só assim nós podemos vencer todas as corrupções, todas as falcatruas do sistema de governo que existe hoje, que infelizmente é um sistema comunista que quer implantar em você ideias, ideologias falsas, quer tirar de você o valor humano, o valor das famílias, ensinando coisas indevidas nas escolas, desde as crianças até os adultos estão aprendendo, infelizmente, no sistema de ensino, muitas coisas errôneas, contra até mesmo a nossa fé religiosa, aqueles que realmente são católicos ou de outra denominação, ou seja, todos os cristãos. E quem é cristão de fato entende o que eu estou falando, sabe o que é realmente o que eu estou dizendo e vai meditar mais sobre o sistema de ensino do nosso país. Meu muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro com saber se assim Deus nos permitir, eu e você, aqui, nas redes sociais, encontro com o saber. Meu muito obrigado, abraço a todos.